Bom dia, graça e paz, mais um dia na presença do Senhor. Hoje quero começar o nosso momento de reflexão com um testemunho. Lembra que eu falei sobre a armadura de Deus? Pois é. Esses dias eu estava louvando em paz, alegre, eu estava muito feliz nesse dia. E aí uma pessoa, e aí nós precisamos tomar cuidado com quem nos ouvimos, seja em casa ou no trabalho. Uma pessoa comentou algo comigo, mas fez uma comparação entre eu e uma outra pessoa. E essa comparação desceu tão ruim no meu coração, me desmontou toda, me tirou o rumo, me deixou sem paz, sem alegria. E eu estava ouvindo louvor e de repente aquele louvor começou. Aí eu tentei chamar uma pessoa ainda para desabafar. A pessoa não estava... A pessoa estava ajudando alguém lá em outra coisa, não podia falar comigo no momento. Aí de repente aquele louvor, aí eu comecei a chorar, o trem foi feio. E aí aquela pessoa, aí daqui aquele louvor começou a descer na minha mente, no meu coração. Eu comecei a falar com Deus. E depois que eu falei com Deus, a paz se restaurou, a alegria. Aí a pessoa que estava trabalhando veio falar comigo. Mas aí eu desabafei, mas eu já estava bem, muito bem. Deus mostrou para mim 3 coisas nesse momento. Primeiro, não podemos esquecer do nosso devocional, oramos a respeito da armadura de Deus sobre as nossas vidas, nos revestir delas. Segundo, temos que tomar cuidado com o que escutamos. Não podemos permitir que todas as coisas nos afetem. E precisamos falar, em primeiro lugar, com Deus. É a Ele que devemos reportar. Se tivesse reportado a Ele em primeiro lugar, não precisava nem ter desabafado. Terceiro, temos que tomar cuidado que muitas vezes não vai ser, no nosso caminho não vai ser o pedregulho que vai nos derrubar, mas uma pedrinha bem pequenininha, insignificante, que não enxergamos. Precisamos tomar cuidado com elas. Continuando o nosso tema da oração, hoje nós vamos falar sobre expulsar casta de demônios e cura. Em cima desse exemplo que eu dei, com certeza foi uma seta pequena que o inimigo lançou, mas eu tinha esquecido nesse dia da armadura de Deus, e infelizmente aquela setinha atingiu o objetivo dela, ainda que momentaneamente, mas atingiu. Tem situações que nós vamos passar que vão ser muito maiores do que essa. Então eu vou ler a palavra que está em Mateus 9, nos versículos 28 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, vão ter situações em nossa vida, situações na vida dos nossos amigos, para aqueles que são do ministério de intercessão, os intercessores, que são os levitas da casa do Senhor. Muitos usam levitas para dizer que são os ministros de louvor, mas se a gente for estudar na palavra de Deus, os levitas eram da família dos sacerdotes, aqueles que oravam e intercediam junto a Deus pelo povo. Então, se você é um levita, intercessor do Senhor, precisamos entender que muitas vezes nossas intercessões vão precisar de oração e jejum, caminhando junto com aquela pessoa. Esse contexto, levaram um endemoniado E esse endemoniado, os discípulos tentaram expulsar e não conseguiram. Então, levaram para Jesus e Jesus repreendeu na mesma hora. E os discípulos não entenderam por que Jesus conseguia e eles não conseguiam, né? E eles tinham fé que iam fazer. Por quê? O que aconteceu? Faltou a fé? Não. Faltou entender que aquela casta de demônios só saía com jejum e oração. O que você está passando na sua vida?
Tá muito difícil? Se tá, faça jejum, faça oração. Eu lembro que a minha avó, ela já faleceu, e ela sempre fazia jejum e oração para que nós nos achegássemos a Deus. Ela morreu sem ver o milagre, mas hoje estamos na presença do Senhor. O jejum e a oração dela chegaram como aroma suave no trono do Senhor. E ele não é, ela morreu, então agora perdeu a validade. Não, ele chegou com um aroma suave pela palavra, dela ter seguido a palavra, e pela palavra proferida a ela, tanto no jejum, na oração, no partir do pão e no horário incessante. Outro momento em que devemos orar é por cura. Falando nisso, eu não sei se eu falei Mateus 9, 28 e 29. Marcos 9, 28 a 29. A questão da cura está lá em Tiago 5, nos versículos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu também tenho um canal no Quai, e esses dias eu falei exatamente sobre como o pecado, inclusive, nos faz adoecer. Não lembro agora o Salmo, eu vou procurar o Salmo e na hora que eu postar esse vídeo eu coloco a referência dele, em que Davi confessa os seus pecados ao Senhor e ele... Não, eu já falei isso aqui, inclusive, em alguns vídeos atrás, no Salmo 32, versículos 3 a 5, num dos versículos Davi fala que por causa do pecado, o corpo dele estava se definhando. Então, muitas vezes, a cura que a gente precisa no nosso físico é por causa do pecado que habita em nós. Precisamos estar vigilantes e confessando os nossos pecados. Não dá para a gente ficar permitindo que o pecado entre na nossa vida e tá tudo bem, deixa para lá, não tem problema. Não! Precisamos orar, confessar e pedir a cura física na nossa vida. E Deus vai curar. Tendo fé, Ele fará. Outro motivo, mais um motivo de oração que podemos estar diante do altar do Senhor orando pela nossa provisão. Em Filipenses 4:19, diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Uns versículos um pouquinho acima, se não me engano, no versículo 13, é um versículo-chave que muita gente usa para... Como é que fala, gente? Perdi a palavra. Para se justificar de que nós podemos ser ricos. E ele fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. E aí muita gente usa na questão de eu posso ter carro, eu posso isso, eu tudo posso. Só que se voltar um pouquinho atrás, Paulo está falando que ele pode passar fome, ele pode ver abastança, ele pode estar doente, ele pode estar bem, tudo ele pode em Cristo que fortalece. Engasguei. O que eles estão dizendo é exatamente o quê? Tudo posso naquele que fortalece. E o tudo posso é tudo mesmo, inclusive passar momentos ruins da nossa vida. Porque Cristo está nos fortalecendo. Tudo posso naquele que me fortalece, te fortalece. Vamos orar?
Deus maravilhoso, muito obrigado por mais essa porção da tua palavra. Obrigado porque nós entendemos que nós também podemos nos achegar a ti em oração para expulsar demônios, sejam da vida de outras pessoas ou da nossa própria. Pois muitas vezes permitimos e abrimos espaço para ele agir nas nossas vidas. Nem sempre estar endemoniado é ter que expulsar o demônio, mas muitas vezes nós somos canais de maldição para a vida de outras pessoas. Então, nos lava, Deus, nos purifica e que possamos nos achegar a ti em oração dessa forma. Também pedimos, Deus, que nos ensine a chegar a ti em oração por cura e a crer nessa cura, porque a tua palavra é imutável, ela não era para aquele tempo, ela continua viva e eficaz, Deus. Obrigada. Também obrigada, Senhor, porque nós podemos nos achegar a ti em oração para pedir por provisão, para ter o Senhor nos sustentando no que nós precisamos, que nem sempre vai ser o que nós queremos, mas que o Senhor sabe que nós precisamos. Deus abençoa cada um daqueles que estão me ouvindo. Não importa se agora ou daqui a alguns anos, mas que o Senhor possa ser honrado e glorificado na vida deles. Que o Senhor possa erguê-los, Pai, no nome de Jesus. Fortalece os joelhos fracos, dá ânimo a quem não está com ânimo, Senhor. E fortaleça, Pai, porque só Tu tem as palavras de vida eterna. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Um bom trabalho e mais um dia abençoado pelo Senhor.